O Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami explica a as qualidades superexcelentes do serviço devocional da seguinte maneira: Brahmanando Bhave Esha Chitparardha Gunikrita Naiti Bhakti Subham Bodhe Paramanutulam Api. Ainda que multiplicado bilhões de vezes, o prazer transcendental obtido da compreensão do Brahman impessoal, ainda assim não se poderia comparar nem sequer com uma porção atômica do oceano de Bhakti, ou o serviço transcendental. Bhakti Rasamrita Sindhu 1.1.38. Semelhantemente, o Bhavavarta Dipika afirma: Vatkatamrita pathodho viharantu mahamudha kurvanti kritina kechit chaturvargam trilopamam. Para aqueles que sentem prazer com os temas transcendentais sobre a Suprema Personalidade de Deus, o conjunto das 4 realizações progressivas, religiosidade, desenvolvimento econômico, gosto dos sentidos e liberação, assim como uma palha, não pode se comparar à felicidade que se sente ouvindo-se sobre as atividades transcendentais do Senhor. Aqueles que se ocupam no transcendental serviço aos pés e lótus de Krishna, aliviando-se de todo o gozo material, não sentem atração por temas de monismo impessoal. No Padma Purana, em relação à glorificação do mês de Kartika, afirma-se que os devotos oram Varandeva Mukshana Mukshavadinva Nachanyar Vrineham Vareshadapiha Idanteva Purnatagopala Balam Sadame Manasya Virashtam Kimmanyai Virat Majo Bhadamurchayai Vajadva Tvayamuchito Bhakti Bhajo Kritocha Tatha Prima Bhakti Swakande Prayacha Namukshe Graho Mesti Damodareha. Querido Senhor, para nós lembrarmos sempre de teus passatempos infantis em Vrindavana é melhor do que aspirar a fundir-nos no Brahman impessoal. Durante teus passatempos infantis, libertastes os 2 filhos de Kuvera e os fizeste em grandes devotos de vossa onipotência. De forma semelhante, desejo que, ao invés de dar-me liberação, me concedas tal devoção a ti. Raya Shishya Shri Narayana Vyuha Stava, no capítulo chamado Narayana Stotra, afirma-se Nadharman Kamam Mardam Va Moksham Va Valadeshwara Prarthaye Tava Padabje Dashyam Mevabi Makhamaye. Meu querido Senhor, não desejo tornar-me um homem de religião, nem um mestre de desenvolvimento econômico ou gosto dos sentidos, nem desejo a liberação. Embora possa obter tudo isso de vós, o benfeitor supremo, não oro em troca dessas coisas. Oro apenas para poder sempre dedicar-me como um servo a vossos pés de lótus. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya. Shila Das Kaviraja Goswami Ki Jaya. Shila Prabhupada Ki Jaya. Jai Shila Prabhupada. Então hoje estamos começando o Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 13, o comportamento da pessoa perfeita. E nós vamos ler então, como de costume, o resumo do capítulo feito por Srila Prabhupada.
Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. O 13º capítulo descreve os princípios reguladores que os sannyasis devem seguir e também narra a história de um avadhuta. Em sua conclusão, explica-se como o estudante deve comportar-se para poder alcançar a perfeição no avanço espiritual. Sri Narada Muni já descreveu as características dos vários ashrams e varnas. Agora, neste capítulo, ele apresenta especificamente os princípios reguladores a serem seguidos pelos sannyasis. Após retirar-se da vida familiar, deve-se aceitar a fase de vanaprastha, na qual o indivíduo formalmente prontifica-se a aceitar o corpo como seu meio de subsistência, mas aos poucos passa a prescindir das necessidades corpóreas. Após a vida de vanaprastha, tendo deixado o lar e sendo um sannyasi, ele deve viajar a diferentes lugares, sem confortos físicos e sem precisar recorrer a alguém que então lhe satisfaça as necessidades corpóreas. Ele deve viajar por todas as partes, vestindo quase nada, ou quiçá caminhando inteiramente despido. Sem associar-se com a sociedade humana comum, ele deve mendigar e associar-se com e viver satisfeito consigo mesmo. Ele deve ser amigo de todas as entidades vivas e deve ser pacífico em consciência de Krishna. O sannyasi deve viajar sozinho, dessa maneira, não se importando com a vida ou morte, esperando o momento em que deixará seu corpo material. Ele não deve ler livros desnecessários, nem adotar profissões tais como astrologia, tampouco deve tentar ser um grande orador. Ele também deve abandonar o caminho do argumento supérfluo e em nenhuma circunstância convém que ele dependa de alguém. Pesado para o padre. Ele não deve tentar atrair as pessoas para tornarem-se seus discípulos com o simples propósito de engrossar o número de discípulos. Ele deve abandonar o processo de procurar seu meio de subsistência através da leitura de muitos livros e não deve tentar aumentar o número de templos e matas ou monastérios. Quando então se torna completamente independente, pacífico e equânime, o sannyasi pode escolher qual o destino que deseja após a morte e seguir os princípios através dos quais conseguirá alcançar este destino. Embora plenamente erudito, ele deve sempre permanecer silencioso, tal qual um mudo, e deve viajar como uma criança inquieta. Com relação a isto, Narada Muni descreve um encontro entre Prahlada e um santo que passara a viver como um piton. Foi então que ele delineou as características de um Paramahansa. A pessoa que alcançou a fase de Paramahansa conhece muito bem a diferença entre matéria e espírito. Ela não está nem um pouquinho interessada em satisfazer os sentidos materiais, pois sempre está obtendo prazer no serviço devocional ao Senhor. Ela não está muito ansiosa por proteger o seu corpo material. Satisfazendo-se com o que o Senhor lhe reservou, ela é completamente independente da felicidade e aflição materiais, sendo, portanto, transcendental a todos os princípios reguladores. Algumas vezes
ela aceita rigorosas austeridades e outras vezes aceita a opulência material. Sua única preocupação é satisfazer Krishna. E com este propósito, ela prontifica-se a tomar qualquer atitude sem se importar com os princípios reguladores. Ela nunca deve ser comparada aos homens materialistas, tampouco está sujeita ao julgamento que esses homens possam fazer. Verso 1. Shri Narada Uvacha Shri Narada Uvacha Kalpastu evam parivraja Kalpastu evam parivraja Dehamatrava sheshita Dehamatrava sheshita Gramai karatra vidhina Gramai karatra vidhina Nirapekshascharyam mahim Nirapekshascharyam harim Shri Narada Uvacha Shri Narada Uvacha Kalpastu evam parivraja Kalpastu evam parivraja Dehamatra vaseshita Dehamatrava sheshita Gramaikara vidhina Gramaikara vidhina Nirapekshascharyam mahim Nirapekshascharyam mahim Shri Narada Uvacha Shri Narada Uvacha Kalpastu evam parivraja Kalpastu evam parivraja Devamatra Vasheshita Devamatra Vasheshita Gramaikara Travidina Gramaikara Travidina Nirapekshascharyam mahim Nirapekshascharyam mahim Shri Narada Uvacha Kalpastu evam parivraja Devamatra Vasheshita Gramaikara Travidina Nirapekshascharyam mahim Shri Narada Uvacha Shri Narada Uvacha Shri Narada Muni disse Shri Narada Muni disse Kalpaha Kalpaha uma pessoa que é competente uma pessoa que é competente para submeter-se às austeridades de sannyasa, às austeridades de sannyasa, a ordem de vida renunciada, ou para dedicar-se ao estudo do conhecimento transcendental. do conhecimento transcendental. Mas, Evam, dessa maneira, como descrito anteriormente, Parivraja, entendendo plenamente sua identidade espiritual, e assim viajando de um lugar a outro. Dehamatra, mantendo apenas o corpo. Avasheshita, enfim, grama, numa aldeia. Eka, somente um. Ratra, de pernoite. Vidhina, no processo. Nirapeksha, sem depender de nada material. Charit, deve mover-se de uma parte a outra parte. Mahim, sobre a terra. Tradução, vamos repetir, por favor. Shri Narada Muni disse: a pessoa que é capaz de cultivar o conhecimento espiritual
conhecimento espiritual deve renunciar deve renunciar a todas as ligações materiais, Todas as ligações materiais. a todas as ligações materiais, Todas as ligações materiais. e meramente Meramente mantendo o corpo habitável, mantendo o corpo habitável, ela deve viajar ela deve viajar de um lugar a outro, de um lugar a outro, passando somente uma noite em cada aldeia. passando somente uma noite em cada aldeia. Dessa maneira, Dessa maneira, sem se curvar às necessidades do corpo, sem se curvar às necessidades do corpo. o sannyasi o sannyasi deve viajar no mundo afora. Deve viajar o mundo afora. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudhiraye Shri Chaitanya manobhistam vistapitham jena bhutale swayam rupa kadatmahyam dadati swapadantikam Hare Krishna karuna sindhu dinabandhu jagarpate Opesha gopika kanta radha kanta namostute. Shri Narada Uvacha Kalpastu evam parivraja Dehamatrava sheshita Gramaikaratra vedhina Nirapekshascharim mahim. Shri Narada Muni disse: a pessoa que é capaz de cultivar o conhecimento espiritual deve renunciar a todas as ligações materiais e meramente mantendo o corpo habitável, ela deve viajar de um lugar a outro, passando somente uma noite em cada aldeia. Dessa maneira, sem se curvar às necessidades do corpo, o sannyasi deve viajar no mundo afora. Então, nós estamos ouvindo tanto a descrição tradicional do ashram de sannyasi dada por Narada Muni, quanto a adaptação atual feita por Srila Prabhupada, que é tão autorizado quanto Narada. E nós ouvimos isso aí, antes de mais nada, para quem vem acompanhando, em todos os varnas, né, descrição detalhada de Narada Muni, de ocupação do Shudra, ocupação do Vaishya, ocupação do Kshatriya e ocupação do Brahmana. A pirâmide que constitui a formação do corpo social material. As ocupações de acordo com a natureza de cada ser humano. E agora nós ouvimos detalhadamente as explicações dos ashrams também, não foi? Narada Muni explicando qual é a ocupação do brahmachari, qual é a ocupação do grihasta, qual é a ocupação do vanaprastha. E qual é a ocupação do sannyasi como a fase de perfeição da vida, que é o último estágio para o ser humano. O comportamento da pessoa perfeita. A vida humana ela existe para isso. Se alguém chegar nesse estágio aí, se alguém chegar no estágio de sannyasi, tendo agido de acordo com a sua natureza, sem contrariá-la, dentro do seu varna e perseguido o seu ashram, tudo isso aí foi explicado pormenorizadamente por Narada Muni e Srila Prabhupada nos seus significados. Todos nós aqui acompanhamos, não foi? Agora estamos ouvindo aqui a fase da perfeição. A fase da perfeição. Isso é a perfeição última. Se alguém se propôs
e chegou, quer tenha ele saído diretamente de Brahmachari para Sannyasi, como foi o caso do mestre espiritual de Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta. Quer alguém tenha percorrido o caminho natural de Brahmachari, depois casado, Grihasta, estudante celibatário, depois casado, Grihasta, depois retirado da vida familiar, Vanaprastha, e depois tomado Sannyasa, não importa. Vidyadhana Tapat Shotyam. Para qualquer um deles, tanto o sannyasi que saiu direto de Brahmachari para a ordem de vida renunciada, quanto para o que passou pelos estágios naturais, esses estágios são naturais, de estudante celibatário, depois chefe de família, construiu família, criou os filhos cresceram, preparou a esposa para se retirar, a esposa estava madura já, também em vida espiritual, tendo apoio dos filhos para se manter, continuar vivendo. Ele se retira como Vanaprastha, se prepara nessa fase de renúncia como Vanaprastha, e aí entra de vez para a ordem renunciada da vida, que é a preparação para a morte. Preparação última para a morte. É o estágio onde, supostamente, para quem trilhou o caminho perfeitamente, não resta mais nenhum vínculo com identificação corpórea, nem com relacionamentos familiares, nem com relacionamentos de amizade, amor, mundanos. Não existe mais nada. Esse é o sannyasi. Esse é o sannyasi que está perfeitamente situado no ashrama de sannyasi e pronto para viver só para a verdade, pregar só a verdade e estar sempre satisfeito por estar absorto na verdade. Existem várias fases de sannyasi. Pode ser que ele seja um sannyasi madhukari, pode ser que ele seja um sannyasi bahudaka, pode ser que ele seja um sannyasi parivrajakacharya, pode ser que ele seja um sannyasi paramahansa. Paramahansa é o último estágio. Se alguém chegar na fase paramahansa, é a fase onde o sannyasi não está sujeito sequer mais a regras e regulações. Não está mais sujeito. Completamente absorto em êxtase espiritual e, assim, vinculado, fixo na verdade, vivendo só para a verdade. Esse é o estágio mais elevado dos sannyasis. Então, o segmento tem que ser trilhado sob todos os aspectos, Narayana explica, visando a perfeição da vida. A perfeição da vida é chegar no estágio de Paramahansa. E tudo isso a gente viu na prática na ISKCON de Srila Prabhupada. Tudo isso. Prabhupada introduziu tudo adaptando. Na ISKCON dele, como descrevem os Vedas e Narada Muni, o Brahmachari não deixa o cabelo embaralhado, não anda por aí completamente assim. Se o mestre espiritual comeu e deu para ele, ele come. Se não comeu e não deu para ele, ele não come. Esse é o padrão dos Vedas, esse é o padrão do Brahmachari Gurukule Vasandanta Guruhitam. Acharan Tasavan Nityo. Porém, Guru Sudrida Suridor tem que ter do mesmo jeito. Guru Sudrida Suridor. Suridal. Não tem essas rigorosas regras do ashram de sannyasa, de Brahmachari, nos dias atuais, sequer na época de Srila Bhaktisiddhanta. Srila Bhaktisiddhanta raspava a cabeça, deixava cinca, porque ele estava deixando claro que ele era um Brahmachari personalista.
Vaishnava personalista. Então já não era mais o padrão de nada único. Ele descreve aqui, cabelo embaralhado, um brahmachari. Comendo só se o mestre espiritual comeu e ordenou, senão não come. Saindo diariamente, esmolando para trazer para o mestre espiritual. Tudo bem, não é assim, já não era assim. Srila Bhaktisiddhanta foi um reformista. Srila Prabhupada completou a reforma de Srila Bhaktisiddhanta. Srila Bhaktisiddhanta foi um reformista e ele queria formar uma sociedade mundial de devotos. Ele não conseguiu, mas era plano dele. Porque era a ordem do Sr. Chaitanya. O Sr. Chaitanya que queria isso. Divyati Nagara de Grama, Sarvatra Pratyara Raiva Moranama. O Sr. Chaitanya, agora nós estamos lendo na madrugada, o Sr. Chaitanya visitando o sul da Índia. Viajando pelo sul da Índia. Nessa visita pelo sul da Índia, a única intenção de Chaitanya Mahaprabhu era fazer o que ele tinha falado quando ele começou a sua pregação do movimento santa dele há 531 anos atrás na Bengala Ocidental. Que esse cantar do Mahamantra de Krishna viraria um processo de autorrealização e o santo nome se espalharia e seria reconhecido e cantado em cada aldeia. Por isso ele foi de cada aldeia, em cada aldeia. Ele deu uma volta pela Índia toda, a pé, foi para o sul da Índia, de aldeia em aldeia, falando que todo mundo deveria ouvir e cantar o santo nome de Krishna e adotar o cantar do santo nome de Krishna nessa era como um processo para autorrealização. Então Srila Bhaktisiddhanta queria colocar isso aí na prática, que era o desejo do Sr. Chaitanya, que o Mahamantra de Krishna entraria em cada aldeia, em cada vila, em cada cidade, em cada estado, em cada país e em todo o mundo. Srila Bhaktisiddhanta queria isso, ele queria que fosse formado, ele formou a Gaudiya Mata, a mata dele, ele queria que essa mata crescesse. Ele não foi muito bem entendido por seus vários discípulos, mas um entendeu perfeitamente, Srila Prabhupada, o sannyasi exemplo da sociedade de Srila Bhaktisiddhanta. E Srila Prabhupada colocou isso em prática, mundo afora, e agora estamos aqui no Suzano Mandir, na Casa de Cultura Vaishnava Srila Prabhupada, no Brasil, em Suzano, no estado de São Paulo, falando o que o Sr. Chaitanya queria fazer lá, 530 anos atrás, e Srila Bhaktisiddhanta queria fazer há 100 anos atrás, e Srila Prabhupada está fazendo, fez há 50 anos atrás, e temos que continuar fazendo. Então, o segmento é o mesmo. Guru Sukrida, Surido. A adaptação feita por Srila Bhaktisiddhanta e incrementada por Srila Prabhupada é o ponto primordial. Ninguém deve passar daí, mas a adaptação foi feita. Então, na sociedade dele, o Brahmachari raspa a cabeça, serve a sociedade como um todo, ao mestre espiritual, desenvolve plena amizade com o mestre espiritual. Plena amizade significa que ele é sempre Tathakama Pravartana, como falou Srila Rupa Goswami, sempre favorável no processo de ouvir e cantar, sempre favorável com a instrução do mestre espiritual e obedecer a ordem do mestre espiritual. E que ele só pensa nisso, só medita nisso. Então, o voto de celibato que ele faz não é para ficar forte, para se sentir poderoso, para mostrar para todo mundo que eu sou celibatário. Não, não é. O voto de celibato que ele faz é para demonstrar a submissão ao mestre espiritual dele e demonstrar que ele está preocupado só com uma coisa na vida, com a amizade que ele tem com o mestre espiritual dele, em obedecer-lhe a ordem e executar a missão do mestre espiritual. É isso aí. O espírito do Brahmachari dá isso. Deve ser, pelo menos, na vida. Sem cultivar outros planos, independentes, sem ter outros objetivos, viver em função da distribuição dos livros de Srila Prabhupada, da pregação na isca de Srila Prabhupada, do cantar e pregar constante do santo nome de Krishna, e só, é isso aí a vida dele. Tem que ser essa. Ouvir e seguir. Fazer só o que mandarem ele fazer. E não inventar
agora eu quero fazer tal coisa, porque eu acho melhor. Isso não é brahmacharya. Brahmacharya é ouvir e seguir, executar a ordem do mestre espiritual ou dos seus representantes diretos e indiretos. Essa é a vida do brahmacharya. Então, o grihasta é a mesma coisa. Na Eskuta Srila Prabhupada, todo grihasta deve ser um pregador. Todo grihasta deve ser celibatário. Todo grihasta deve viver para a missão de Srila Prabhupada. Se não conseguir, tem certas concessões, porque o ashram de grihasta é isso aí. É o ashram que tem algumas concessões, segue seu dharma, segue sua tendência natural, mas não perde o foco de estar voltado para o desenvolvimento da ISKCON do mestre espiritual, da sociedade do mestre espiritual, da missão do mestre espiritual, e tenta sempre, cada vez, se ocupar mais, dando à sua esposa e a seus filhos conhecimento transcendental e entendimento de que nós não somos esses corpos, nós não somos propriedade do outro, todos são propriedades de Krishna. Essa é a vida do grihasta, do casado, na ISKCON de Srila Prabhupada, na consciência de Krishna, em dias atuais, que preserva a mesma pureza e dá outorga o mesmo bem, o mesmo avanço espiritual, desde que haja essa consciência verdadeira, plena, de compromisso com a missão do mestre espiritual, de compromisso com a verdade, a preparação para viver só para a verdade no final da vida, como um sannyasi. Então ele faz isso. Ele faz isso. Ele está sempre pensando que eu tenho minha vida material, eu tenho meus compromissos ordinários, eu tenho minhas relações materiais, mas eu devo gradualmente ir cada vez mais me afastando disso e incrementando cada vez mais o meu envolvimento com o meu serviço devocional propriamente dito, para o prazer do meu mestre espiritual, para o desenvolvimento da sociedade dele. Isso é grihasta. Essa vida desse grihasta é como a vida de um sannyasi, uma vida de sacrifício, de renúncia. Essa vida desse grihasta é uma vida de alguém que não é um grihamedi, não está pensando só no seu gosto dos sentidos, só na sua família, só no seu bem-estar, só na sua vidinha. Ele está pensando no bem-estar de todos, no bem-estar que a sociedade do seu mestre espiritual oferece para todos. Não é assim? Então ele vive assim. Isso aí é verdadeiro sentido, assim como o Brahmacharya tem verdadeira noção de conhecimento, vidya, o grihasta tem verdadeira noção de caridade, dana. Ele faz a caridade certa, ou seja, ele dá tudo para o mestre espiritual que está dando tudo para os outros. Ele faz tudo pela sociedade do mestre espiritual dele. Isso é dar caridade de maneira perfeita, para a pessoa perfeita, no lugar perfeito. Isso é ponto pacífico. E depois, quando ou dentro da sociedade, ou fora da sociedade, mas dentro em termos de relação de serviço, ele continua fazendo a mesma coisa, até se preparar para se afastar da vida familiar quando os filhos todos estiverem crescidos, quando a esposa estiver emancipada espiritualmente, de tanto ouvir pregar, tranquila, ele pode se retirar, não vai ficar na mental, apavorada, não vai procurar outro para se casar ou se perturbar, porque e agora, quem vai me manter? Não, os filhos estão ali e a consciência dela foi purificada pela pregação do esposo honesto, que era apatitando, Raji, um devoto de verdade não caído. Pronto, pregou, iluminou, se retirou. Passa um tempo então se distanciando gradualmente da família, viajando, pregando, quando se sente maduro o suficiente, já sem lembranças, sem carências, sem preocupações com nenhum deles, nem com esposa, nem com filhos, nem com posses, nem com nada, aí procura o mestre espiritual e fala: Guruji, agora eu gostaria de entrar para a ordem renunciável da vida de vez, tomar
sannyasa. Aí já não vai ser mais um retirante vanaprastha, não vai ser mais um sannyasi, um grihasta, e vai ser um sannyasi. Então ele viveu puramente como estudante celibatário, se casou, teve família, constituiu a família, cresceu, criou, formou todo mundo, educou espiritualmente, isso é grihasta, não é grihamedi, isso é um ashram sagrado, vida de casado, vida sagrada, não é vida de grihamedi, é vida de grihasta. Depois se retirou como um vanaprastha ideal, e quando se sentiu maduro, fixo, entendendo que agora não deslizo mais, não vou voltar a cair, não vou voltar a ter atividades materiais e correr de novo atrás de sexo. Quando se sente maduro assim, aí para a ordem inicial da vida de vez, sannyasa. Aí entrou para sannyasa, entrou para o último estágio da perfeição da vida. Passou a fase de austeridade e penitência espontânea, que é de vanaprastha, passou pela fase de caridade, que é de grihasta, passou pela fase de brahmacharya, estudante celibatário, e agora está no último estágio, que é o estágio de quem não tem mais envolvimento com nada e vive só para a verdade. Aí ele vai de acordo com suas... Prabhupada falava, quando ele começou a dar sannyasa para os seus primeiros discípulos, existe o sannyasi Bahudaka, o sannyasi Madhukari, o sannyasi Parivrajagacharya, aí existe o sannyasi Paramahansa. Prabhupada treinava todos os seus sannyasis a serem Parivrajagacharyas. Sannyasis que viajam e pregam. Né? Sannyasis que viajam e pregam. Então esse era o treinamento de Srila Prabhupada. Olha, vão, agora que você não tem, já passou por tudo, já sua família já está crescida, sua esposa já é viúva, casta, consciente de Krishna e está servindo a sociedade também, você agora sai por aí viajando e pregando. Colocava o sapato grande num pé pequeno e falava para o sannyasi, espero que seu pé cresça dentro. O pé crescer dentro são essas tendências. A primeiro ser um Bahudaka, um sannyasi que está assim ainda, tem ainda algum envolvimento, às vezes ainda alguém para manter, alguma coisa, que alguma necessidade, ou também próximo ainda da aldeia, da família, ainda não foi mesmo, não tem alguém sempre por essa fase ainda preliminar com o sannyasa. Depois ele já passa para a segunda fase, que é de Madhukari. Madhu quer dizer abelha, Madhukari já vive assim, vivendo do que dão mesmo, sem pegando só o néctar, né? Colhendo só o que lhe é outorgado como recíproca pelo que ele faz, de visitar os lares dos grihastas, pregar com os grihastas, visitar as comunidades, pregar, falar de Krishna, falar do poder do Mahamantra Hare Krishna, incentivar todo mundo a cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E quando ele está bem maduro mesmo, ele já não precisa mais de nada, já não conta mais com nada, aí já é Parivrajagacharya, Stotarasata, Shishima, sua divina graça, aí já se virou a divina graça, sua divina graça mesmo. Não é mais nem sua santidade, já virou sua divina graça. Aí já está completamente vivendo só para viajar e pregar. E quando ele amadurece de tanto pregar, com tanto esforço, com tanta determinação, viajando e pregando sem parar, aí, parando ou não, normalmente eles param num determinado local, o Paramahansa. Mas aí ele já é um Paramahansa. Aí para ele, a verdade é tão sólida, o amor por Deus já é tão verdadeiro, ele experimenta isso, que ele é Marama, ele é feliz consigo mesmo em quaisquer circunstâncias. Então para essa fase de Paramahansa já não existe mais obrigações de regras e regulações. Até então ainda existe, Paramahansa não.
Paramahansa. Por que que não existe? Não é porque ele não deva seguir. Muito pelo contrário, ele gosta de seguir. É porque ele não precisa seguir. Mas ele segue. Ele segue. Então o Paramahansa, ele faz a mesma coisa na isca do Srila Prabhupada. Ele viaja e prega também sem se perturbar. Ou se ele ficar parado, ele fica parado também sem se perturbar. Porque essa é a fase onde já não existe mais relação com o mundo material, com o corpo material. Essa fase. Então esse daí já é o verdadeiro mestre espiritual natural para o mundo inteiro. Vajjo vegan, manasakra da vegan, Jiva vegan, mudaropasta vegan, metam vegan, Jovishraheta dira, savam apiman pritivim sasishya. Esse aí com certeza é uma pessoa sóbria, que é capaz, ele é, de tolerar o desejo de falar, as exigências da mente, as ações da ira, os desejos do estômago, da língua, do estômago e dos órgãos genitais. Esse aí é ele mesmo. O exemplo número 1 disso. Essa pessoa é qualificada para ser o guru de qualquer um, o mestre espiritual para o mundo inteiro. Esse é quem chegou na fase de perfeição, seguindo o que Narada Muni explica assim, gradualmente, naturalmente. É o sannyasi que vive só para satyam, a verdade. A verdade. Esse é Dhira, imperturbável. Todas as outras fases ainda tem algum perigo, que o pé está crescendo dentro ainda. Mas se chegar na fase de Paramahansa, que é o que Narada Muni está explicando aqui, aí acabou. Né? Com relação a isso, Narada Muni descreve um encontro entre Prahlada, o santo Prahlada, Prahladinha, glorioso filho de Hiranyakashipu, e um santo que era, na cultura védica, um Paramahansa, um Avaduta. Com relação a isso, Narada Muni descreve um encontro entre Prahlada e um santo que passa a viver como um piton. Como um piton. Piton fica deitado, parado, tranquilo, normal, imperturbável. A história que é contada por Narada é essa aí. Para delinear as características do Paramahansa. A pessoa que alcançou a fase de Paramahansa conhece muito bem a diferença entre matéria e espírito. Agora, na cultura védica, o Paramahansa ficava assim, retirado. Paramahansa Babaji, Paramahansa isolado. Ficava retirado assim, feliz consigo mesmo, completamente, mas completamente indiferente ao corpo e a tudo que cerca o corpo, e nenhuma intenção de gratificação dos sentidos. Para ele, isso aí já foi até esquecido, já é fora de cogitação. A pessoa que alcançou a fase de Paramahansa conhece muito bem a diferença entre matéria e espírito. Essa é a emancipação dessa compreensão. Não tem dúvida nenhuma mais de que não é esse corpo, não. É espírito, está absorto no eu. Ela não está nem um pouquinho interessada em satisfazer os sentidos materiais, pois sempre está obtendo prazer no serviço devocional ao Senhor. Ou cantando, ou pregando, ou distribuindo o canto. Ela não está muito ansiosa por proteger seu corpo material. Satisfazendo-se com o que o Senhor lhe reservou, ela é completamente independente da felicidade e aflição materiais, sendo, portanto, transcendental a todos os princípios reguladores. Algumas vezes, ela aceita
rigorosas austeridades, sem se perturbar, diga Satra Namukyati, nem na hora da morte se perturba, quanto mais durante a vida. Sem se perturbar. É com... Fala aqui. Algumas vezes ela aceita rigorosas austeridades, né, sem se perturbar, e outras vezes aceita opulência material. Prabhupada aceitou muita opulência material. O que Krishna deu como resultado pela pregação de Srila Prabhupada para facilitar a pregação dele é algo impressionante. Prabhupada chegou como um Paramahansa Parivrajacacharya, viajando mais no estado de Paramahansa, com certeza, não torçam o nariz não, Prabhupada é um Paramahansa mesmo. Chegou em Nova York, cruzou o oceano, chegou em Nova York, completamente satisfeito, dependente de Krishna, sem se perturbar, com algumas rúpias que não valem nada comparado ao dólar no bolso. Em pouco tempo, mas em muito pouco tempo, o Prabhupada se tornou um homem milionário. Milionário. Dono de tantas propriedades, tantos templos, tantas comunidades, tantas fazendas, gado leiteiro, tanta coisa, uma gráfica, tantos livros que ele mesmo escreveu e publicou. Foi quem mais vendeu livros até hoje na história desse planeta. É isso mesmo, Prabhupada. Continua do mesmo jeito. Não mudou nada. Aceitou a opulência e continua do mesmo jeito. Não é assim? Esse é o exemplo. Né? Então, algumas vezes, ela aceita rigorosas austeridades. O Prabhupada aceitou. O Prabhupada aceitou para nos dar exemplo, espontaneamente, rigorosas austeridades. Rigorosas austeridades. Teve um ataque cardíaco na viagem da Índia para os Estados Unidos. Imaginem só. Chegou assim, liso, sem nada no bolso. Só dependendo de Krishna, sempre feliz, absorto em amor por Deus, como os Paramahansas vivem, pregando, executando a ordem do mestre espiritual dele, distribuindo o que o Senhor Chaitanya queria que fosse distribuído, o santo nome para o mundo inteiro. O mundo inteiro aprendeu a cantar Hare Krishna, mas ele aceitou rigorosas austeridades no começo ali. E em bem pouco tempo se tornou opulentíssimo e continuou fazendo a mesma coisa. Então, algumas vezes ela aceita rigorosas austeridades e outras vezes aceita opulência material. Sua única preocupação é satisfazer Krishna. Essa foi a única preocupação de Srila Prabhupada. A única. Na verdade, ele sempre falava: eu só quero executar o desejo do meu mestre espiritual. Quem executa o desejo do mestre espiritual está executando o desejo de Krishna. Quando o mestre espiritual é fidedigno, e o caso de Srila Bhaktisiddhanta, ele não é fidedigno, ele é fidedigníssimo. Ele é mais que sumo bono. Ele é o filho que Srila Bhaktivinoda Thakura pediu para Krishna mandar para ele para instituir o movimento Santa no planeta. É só isso aí, Srila Bhaktisiddhanta. É só isso aí. Um enviado especial de Krishna, a pedido do pai dele, outro devoto puro, Srila Bhaktivinoda. Olha a nossa história aí. Será que a gente ainda tem dúvida que estamos no caminho certo e que temos que só agradar, satisfazer e dar o suor para Srila Prabhupada? Será? Aí com esse propósito, sua única preocupação é satisfazer a Krishna. E com esse propósito ele
prontifica-se a tomar qualquer atitude, sem se importar com os princípios reguladores. Sem se importar. Ela nunca deve ser comparada, Prabhupada falou, explicando o Sannyasi Paramahansa, nunca deve ser comparada aos homens materialistas. Nunca. Ele é o exemplo, é o Acharya. Ele não é diferente de Krishna, Acharya Mam Vidyanyam, Navamaneta Kahiti, Namartya Budyasuyeta Savadeva Mayoguru. Krishna falou, o Acharya nunca pode ser visto como um homem comum, não, porque o Acharya sou eu mesmo. Ele não é diferente de mim, ele sou eu mesmo. Portanto, ele nunca deve ser desonrado, nunca pode ser visto como um comedor de feijão, um homem qualquer, um ser humano comum, porque ele é o somatório de todas as boas qualidades. Esse é o mestre espiritual ideal, o Paramahansa Parivara Jagacharya, o sannyasi perfeito. Esse é Srila Prabhupada. Ele nunca deve ser comparado aos homens materialistas, tampouco está sujeito ao julgamento que esses homens possam fazer. Não está. Quer fazer? Faz, vai para o inferno, mas ele não está sujeito a isso. Ele não está sujeito a isso. Embora o ser humano seja tão maluco, tão desventurado, que faz esses julgamentos absurdos. Mas fazer o quê, né? Esse é o estágio de Paramahansa. Então aqui, Narada Muni agora vai começar, esse foi o primeiro verso, explicar detalhadamente como é o comportamento dessa pessoa ideal. E isso é um exemplo para nós seguirmos. Essa é a meta da vida para um ser humano sincero. Alguma dúvida, alguma pergunta? Que explicação sobre, na verdade, assim, né? As pessoas não fazem ideia que é assim a vida espiritual. Não só não fazem ideia, como acham que está distante, está tudo tão próximo, gente. Krishna faz só 500 anos que estava aqui no planeta, o Avatar Dourado. Srila Prabhupada, só 50 anos. E nós estamos aqui agora, e a gente, como que a gente pode ser tão louco para já estar assim tão carente de fé e de introspecção, da compreensão do que está acontecendo com o planeta agora e com a nossa vida, com nossas vidas. Só se a gente for muito louco mesmo, não é? Para perder esse barco aí. Para perder esse cometa aí e não sair enroscado no rabo dele. Só se a gente for muito idiota mesmo. É verdade ou não é? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Ai, Srila Prabhupada.